boa noite, saudações Moçambique, saúdo a si, caríssimo telespectador que nos acompanha através de todas as plataformas digitais e da sua televisão. Moçambique tem vivido momentos de tumultos, a crise pós-eleitoral e hoje, na sessão de hoje, assim que poderemos debater em torno desta situação que é de interesse a nível nacional. Para já vamos à apresentação do nosso painel. Começo com o Dr. Alves Mulungu. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Novela. Boa noite, Josemir. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou em diversas plataformas digitais que hoje temos acesso. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Certo, e algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente para a questão que nós temos assistido nos hospitais. É verdade que nós estamos aqui perante a uma, diz-se que é uma greve dos médicos, mas se calhar mais a fundo nós podemos descobrir que não é uma greve de médicos, é uma questão de exigência de recursos que permitam com que estes médicos possam de facto realizar os seus devidos trabalhos ou a fazer devidamente as suas atividades. Então, quando nós temos essa percepção, chegamos à conclusão de que se calhar não é a greve dos médicos como tal, porque não estão a exigir salários ou melhores condições para si, mas estão a exigir condições de trabalho. Então, nós começamos a ver as coisas no outro ângulo. Então, é exatamente nesta onda que nós percebemos que há pessoas que de facto acabam se fazendo às unidades sanitárias e chegados lá são atendidas se calhar 8 a 6 horas depois. É muito tempo e nós assistimos esta semana uma senhora que perdeu o seu bebê porque foi para lá, ficou na fila de espera para poder ter o seu parto realizado no hospital e só foi possível 6 horas depois. E essas 6 horas, infelizmente, foram fatais para que essa senhora pudesse perder, de facto, o seu bebê. É aqui alguém que, se calhar, possa apontar o dedo à classe dos médicos, aos parteiros, etc. Mas eu gostava de olhar para isto como sendo o resultado de todo aquele problema social que nós temos, que devemos nos preocupar. Então, sendo o problema nosso, eu acho que devíamos, de facto, a partir deste ano já não é possível, ficamos com poucos dias, se calhar a partir de janeiro, nós começamos a nos engajar no sentido de trazer soluções para este setor que é muito crucial para a nossa saúde. Então, trazendo soluções, se calhar, podíamos, através daquilo que é conhecido como plano quinquenal, que é o budget para o Ministério da Saúde, incrementar-se, se calhar, um valor a mais para solucionar esses problemas, comprar esses equipamentos e trazer aqui mais equipe para, se calhar, conciliar essa ausência de atendimento que nós temos assistido, para de facto as pessoas consigam sentir segurança nos trabalhos que os hospitais têm para proporcionar. Agora, apontar os dedos aos médicos, ou se calhar ao ministro Pelouro ou ao governo como tal, chegamos aqui a entrar num ciclo de dedos a apontar e no final do dia não teremos soluções. É preciso que olhemos para as soluções. Quem é médico numa determinada zona, se calhar, quando tem um espaço vago, pode aproximar a uma unidade sanitária e prestar uma devida assistência para as pessoas que não estão a ter um atendimento porque há uma enchente nas unidades sanitárias. Certo, muitíssimo obrigado. Avanço do mesmo modo, saudando o caríssimo Dr. Josemir Taimo. Muito boa obrigado. Noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite, boa noite para o meu caro panelista que está comigo, muito boa noite para o povo que está em casa a assistir onde eles estiverem. Algum ponto para vir? Para mim, a questão principal é o governo de unidade nacional vinha para poder dar uma contribuição em termos de uma luz do caminho para frente, poder também explicar. É importante que todos aqueles que amam Moçambique, querem ver o bem de Moçambique, entendem exatamente que situação nós estamos, o que é verdade, quais são os constrangimentos que Moçambique tem como país, em termos financeiros, em termos de recursos, o que é possível fazer dentro da lei, o que não é possível fazer. Então,
se nós podemos sair com um caminho para frente, com uma ideia clara daquilo que nós podemos fazer perante a situação que nós estamos a viver agora, para isso que estou cá, para contribuir. Certo, muitíssimo obrigada. E avanço mesmo com o Dr. Taimo. O país, desde quinta-feira passada, sem manifestações, e segunda-feira seria o dia do anúncio da fase Turbo V8, e o país todo esteve à espera para que pudesse se posicionar. Como interpreta este fenômeno? Bem, primeiro temos que realizar que em 2024 há mudanças que estão a acontecer em todo o mundo. E essas mudanças que gostam de chamar transformação digital têm aspectos sociais. Aspectos sociais é quando o presidente Chissano esteve em poder, uma criança que nasceu hoje tem 20 anos. Então não conhece o presidente Chissano. Quando o presidente Guebuza esteve em poder, aquela mesma criança tinha 10 anos. Portanto, não conhece nem Chissano, nem Guebuza, não conhece. Hoje, o impacto das redes sociais e a tecnologia que começou com o primeiro presidente, que foi o Barack Obama em 2008. Ele foi o primeiro presidente que chegou à presidência graças a Facebook. Okay? Hoje, já estamos num mundo que as mesmas redes e a falta de liderança, de líderes fortes, as pessoas ainda têm aquele calor por Samora Machel, não é? Que nós considerávamos, aquele é um líder, não é? E quando começas a pôr esses dois elementos juntos, já estás a ter uma situação nunca vista na história do mundo. Uma situação que alguém que não tem forças de defesa, não tem bombas nucleares, mas consegue paralisar um mundo, um país inteiro. Isto nunca aconteceu antes, não é? E quando falamos da tal transformação, é disso que nós estamos a falar. E isto obriga o quê? Obriga, primeiro, mentes abertas, que não estão agarradas ao passado. Okay? Segundo, tem que ser gerido de uma forma completamente diferente do jeito como as coisas eram feitas no passado. Porque, mais uma vez, as pessoas que hoje são adultos, que já têm crianças e têm 20 anos, não é? Muitos deles precisam de soluções. Então, perante essas coisas, a crise em termos de falta de confiança nos meios tradicionais, a falta de um diálogo direto, falta também de liderança e o novo mundo que vai caracterizar aquilo que vai ser a realidade moçambicana, porque esta realidade não vai parar. Okay? Então, nós temos que saber como gerir. Não é algo normal, mas também o normal de hoje e o normal de 100 anos atrás também não era normal, certas coisas. Então, é por aí. Certo, muitíssimo obrigada, Dr. Taimo. Avanço consigo, Dr. Mulungu. Nesta cinda, poderia trazer algumas medidas que poderiam ser tomadas para evitar esse impacto negativo do uso das redes sociais para ter acesso a essas informações e agir de modo, de certa forma, a prejudicar a nós mesmos como sociedade moçambicana? Bem, é assim, para o ambiente externo e o ambiente interno do Estado, é difícil trazer certas medidas de modo a mitigar essa questão do impacto negativo das redes sociais, principalmente plataformas como o Facebook ou WhatsApp. Por quê? Porque isto chega a chocar, de facto, com aquilo que são os direitos fundamentais do cidadão. Hoje em dia, o acesso à informação e principalmente das redes sociais é um direito que o cidadão tem. Então, quando as medidas que
quaisquer que forem ser tomadas no sentido de privar um determinado tipo de informação ou acesso, isto vai chocar diretamente com o esquisito do direito que cada cidadão tem. Agora, temos aqui a força destas plataformas digitais. O que os governos podem fazer, se calhar, é tentar acompanhar o desenvolvimento desta assiduidade das plataformas digitais, porque estados como Moçambique não esperavam, de facto, que tivéssemos tanta aderência das redes sociais. E este anúncio, ou esta forma como o Venâncio Mondlane escolheu para se comunicar com o povo moçambicano, trouxe-nos a ideia de que, afinal, há vários quadrantes sociais que usam as plataformas digitais, ou se calhar tivemos aqui muita aderência a esta rede social, devidamente porque temos a questão do Venâncio Mondlane estar a usar este meio para, de facto, anunciar as ditas fases das etapas ou as etapas, de facto. Então, era preciso que o governo, a partir desta percepção, começasse a trazer soluções no sentido de responder isto. E uma das formas que eu acho que podia se responder isto é o governo assumir que o Facebook é um instrumento também que pode lhe ajudar na propagação daquilo que são as políticas públicas. O governo também pode usar este meio para conseguir fazer com que uma política pública alcance o máximo possível de cidadãos. Em vez de se usar as redes sociais na vertente em que questiona, negativa, que é na criação de narrativas. E nessa criação de narrativas, geralmente é no sentido de lavar a sua própria imagem para diabolizar a outra imagem. Então, podíamos escusar-nos um pouco desta vertente e usarmos, se calhar, as redes sociais para fazer com que as pessoas tenham acesso à Constituição da República, para as pessoas conhecerem a Constituição da República, conhecerem os seus direitos, trazer aqui as reclamações, um canal através das redes sociais para as pessoas emitirem reclamações daquilo que têm vivido nas suas autarquias, nos seus bairros ou nos seus distritos, quando falamos aqui de questões de atendimento ao público. Então as pessoas podiam usar, a dizer, olha, eu fui tratar um determinado documento, mas não foi possível por este motivo. Então o governo, a partir destes canais, podia ter a possibilidade de usá-los como instrumento também para a sua governação. Então é mais ou menos nesse sentido que eu acho que eles podiam acompanhar este boom das redes sociais. De recordar que temos, se a memória não me traiçoa, é uma zambiana, Dambisa Moyo, escreveu uma obra intitulada Facebook. Então ela dizia que aquilo iria dominar o mundo. Então nós estamos a perceber, através deste conflito pós-eleitoral, que nós estamos a ser dominados através de uma rede social, porque todos nós temos que definir ou desenhar uma agenda tendo em conta aquilo que é o pronunciamento de Venâncio Mondlane na atualidade. Então, é preciso não ignorar mais estas plataformas. Tem que desenhar um modelo de governação que respeita estas plataformas. E temos uma vantagem. Já em janeiro teremos um novo governo. Não importa aqui referir se será da Frelimo, do Podemos, mas teremos de facto aqui em Moçambique um novo governo. Então este novo governo de facto deve desenhar o seu plano de governação tendo em conta as redes sociais. Certo. Nesta segunda-feira o candidato de Podemos anunciou as novas medidas em protesto à verdade eleitoral, dentre as quais a paralisação das mineradoras, a não tributação fronteiriça, o não pagamento às portagens, entre outras medidas. Que impacto estas medidas poderão trazer para o governo e todo o cidadão moçambicano? Bem, eu já começo a ouvir entidades que lidam diretamente com questões econômicas a falarem de um certo colapso da economia. Mas eu prefiro começar a achar que se calhar nós já estamos com uma economia colapsada. Se formos aqui a observar a capacidade da nossa economia de corresponder àquilo que são as necessidades sociais, ela já não consegue corresponder. Então, nós podemos, a partir daí, assumir que
a economia colapsou, porque Moçambique é uma dificuldade, muitas das vezes, em reconhecer certos eventos sociais. E este não reconhecer dos eventos sociais nos cria embaraços, porque elas crescem e quando chegam à fase de desenvolver é onde nós queremos intervir. Vou trazer aqui um exemplo. Quando começou os ataques em Cabo Delgado, olhou-se aquilo no sentido minimalista, olhou-se no sentido de que seria um grupo de criminosos que estava a tentar, de facto, criar ali uma espécie de, vou dizer, uma instabilidade localizada. Mas com o tempo percebemos que podia ser o terrorismo. E depois levantou-se a ideia de insurgência. Então, nós deixamos a coisa crescer para depois trazer soluções. Então é preciso que, a partir deste momento que nós temos essa percepção de que há pessoas que de facto conseguem paralisar uma portagem, ela não fluir devidamente, paralisar as minas e paralisar a tributação da autoridade tributária, começamos a perceber que há alguma coisa que não está bom. E se não está bom, o que é que nós devemos fazer como governo, o que é que nós devemos fazer como povo moçambicano para responder a esses problemas todos? Porque as minas que estão sendo paralisadas, o patronato não é nacional, é o patronato estrangeiro. O que vai acontecer é fuga de patrocinadores ou de investidores. E nós teremos o quê? O crescimento do desemprego a nível nacional. E é isto que nós temos vindo a tentar combater com o tempo, a questão do desemprego. Então, se nós vamos ter essa fuga, vamos ter o desemprego. Vamos ter aqui o abandono de uma infraestrutura. E esta infraestrutura, ao ser abandonada, ela pode se transformar num covil de bandidos, porque as pessoas vão ver uma oportunidade para ir fazer um garimpo, para tirar lá uma pequena porção do ouro, e quando as pessoas têm essa capacidade, depois tiram este ouro e vão fazer troca com armas. Para quê? Para proteger este local que lhes dá algum dinheiro. Então vamos entrar numa situação em que Moçambique está cercado por grupinhos que controlam determinado tipo de recursos. Então é preciso que nós comecemos a olhar para esta questão com mais seriedade e respondê-la a um nível desejado para evitar males futuros. Certo. Atendendo e considerando, Dr. Ténimo, estes impactos negativos que advêm das medidas mencionadas, assim, que é pelo Venâncio Mondlane, perdão, a sociedade moçambicana, saberia dizer ou saberia explicar por que a sociedade moçambicana tem aceito e implementado estas medidas? Acho que falaste bem, presidente Venâncio Mondlane, porque ele tem mais poder do que o presidente atualmente, não é? Eu acho que mesmo o próprio chefe de Estado teria dificuldades em conseguir implementar medidas dessa natureza, porque teria que ir à Assembleia da República, ele tem que seguir a Constituição, mas o senhor Venâncio Mondlane não tem essas limitações. Então vamos lá ver uma coisa. A fazer amor e a ser violado. O acto é o mesmo. A diferença qual é? Consentimento. Consentimento. Quer dizer que nós todos estamos a aceitar. Há vítimas que, quando estão a ser violadas, não conseguem reagir, ficam paradas. Há vítimas que gritam. Há vítimas que lutam, não é? Então vamos lá dizer assim, ok, vamos lá ver todas as vertentes. A primeira vertente, vamos lutar. Tudo bem. O que seria a luta? Primeiro, para quem não concorda, vai olhar para o governo e dizer, olha, governo, você tem forças de defesa militar, vocês têm polícias, agem, mata-los. E o que acontece? O povo começa a dizer, ai, coitado, os nossos filhos estão a morrer, o governo é assassino, tá. E o governo diz o quê? Ai, não, nós estamos a tentar minimizar a perca de vida, por isso nós estamos a ter cautela, por isso que nós vimos povo a subir por cima de tanques e aqueles batalhões de guerra, que são batalhões de guerra, atenção, não é? E eles não reagiram, ok? Mas isto por quê?
porque ainda não estão a lutar. Ainda não estão a lutar. Atenção. Atenção, eu volto a dizer, eles ainda não estão a lutar. Eles simplesmente estavam a tentar conter os ânimos, ok? E por que é que eu digo que eles não estavam a lutar? As forças de defesa e de segurança, a missão que eles tinham, limpem as estradas, sempre depois de uma manifestação, tal. E aquilo que um chama de manifestação, não é? Outro chama de vandalismo. O ato que está a ser cometido pelas pessoas, pelo povo que está lá, qual é a diferença? As outras opções é, para quem encontra-se em um estado de choque, não sabe como reagir. O não saber como reagir quer dizer o quê? Fica em casa. Se eu fico em casa, eu não estou a participar, mas não quer dizer que não estou a dar o meu consentimento. Eu não dei o consentimento meu para que já não é a TRAC que está a cobrar o valor da portagem. É uma portagem feita por individuais que estão a cobrar, e se você não pagar, ou estás a levar porrada, ou estão a assaltar o celular, ou seja lá, ou podes morrer até. Não é? E depois há outras situações que passaram cidadãos e outros estão a enriquecer com a confusão, que já está a se tornar negócio para uns, não é? À custa dos outros moçambicanos. Então, é uma realidade. A terceira é gritar. Gritar e pedir apoio. Como é que se grita como um país? Você fala com este governo, aquele governo, e qual é a resposta daqueles governos? Vem através de apoio de linhas diplomáticas. Então, essas linhas diplomáticas, quando vêm, primeira coisa que um governo, outro governo faz, que reconhece o grito de um governo, diz assim: nós estamos a saudar o candidato eleito Daniel Francisco Chapo. É um ato de um governo para outro governo, que está a dizer assim: nós reconhecemos que as eleições em Moçambique foram justas. Se eu não reconheço como outro governo, eu não vou saudar o teu candidato, não vou fazer isso, vou ficar calado. Então, nós temos que dizer assim: quantos países já reconheceram Daniel Francisco Chapo como presidente? E é daí que o gritar que o governo atual, com o partido, fizeram. Mas eles fizeram de forma diplomática. Agora, nós, como cidadãos, vamos às redes sociais. Já começamos a dizer: epa, isto aqui já está demais, não é? Nos grupos comenta-se, entre famílias comenta-se, há outros cidadãos que já começaram a postar nos próprios Facebooks, mandar nas WhatsApps, dizer: epa, não, isto já não aguentamos. Eu vi no telejornal que há um outro grupo que já começou a impedir acesso à igreja do próprio Venâncio Mondlane, porque eles dizem que estão a morrer de fome e de pobreza por causa da situação. Então, é alguém que já está a gritar, já está a agir, está a dizer: não, eu não concordo, não tens o meu consentimento. Eu também sou moçambicano. Eu também votei. E eu não votei no teu candidato. E cadê o meu voto? Tem menos valor do que o teu? É por aí. Bom, atendendo e considerando esta narrativa, dá a entender que esta situação chegou a um nível, a um extremo de perder-se o controle. Que medidas deixaria ficar de modo a mitigar esta situação? Sem dúvida. Temos que falar do governo de unidade nacional. Ok. O que isso é? As pessoas falam, mas ninguém descreve em detalhe. Primeiro, já existe no mundo. Existe aonde?
Podes olhar para países como Finlândia, França e a própria Portugal. África do Sul, em África e Quênia são os exemplos que nós podemos falar em termos de exemplos africanos. Porquê governo de unidade nacional? Se olhas para uma África do Sul, quem estava no poder era o governo da Apartheid, não é? Eles é que tinham tudo. Forças de defesa, polícia, inteligência, eles tinham todo o sistema, não é? E foi obrigado uma solução negociada. A primeira era que tinha que seguir às eleições, e foi-se às eleições. Mas depois de ir às eleições, o primeiro governo que foi formado por presidente Nelson Mandela tinha que ter os membros da oposição, porque mesmo entre africanos estavam a lutar. AFP, Inkatha, Freedom Party e ANC estavam a lutar. Iam matar-se por causa do poder. E depois tinha o Democratic Alliance, que era NP, National Party, que era o partido do atual presidente daquela altura. Então, se nós olharmos aqui para Moçambique e dizemos, ok, como é que nós adaptamos para uma realidade moçambicana? O que é que nós podemos fazer? Primeira coisa que faz, se diz assim, ok, vamos lá formar um governo de unidade nacional. Como é que este governo tem que ser? Ok, tens um presidente que foi eleito, que no dia 23, a meritíssima presidente do Tribunal, do Conselho Constitucional, que tem estatuto no Tribunal Superior, a obrigação dela é interpretar a lei. A obrigação dela não é ceder às emoções de qualquer pessoa. Nem chega do presidente, nem chega de qualquer que está a ameaçar violência e tal. E por mais que a pessoa usa uma máfia, dizer que não, agora a responsabilidade toda é do Conselho Constitucional. Não é assim. Okay? Ela só tem uma única obrigação perante a lei. É fazer a interpretação da lei. E quando os partidos políticos foram lá, ela deu um esclarecimento. Há quem escolheu não ouvir o que ela disse, mas ela foi clara. Ela disse assim, olha, isto funciona assim, meus amigos. Se os resultados dizem 40%, 40%, um partido, outro partido, não é? Uma mudança nos votos, sim senhora, tem um impacto no resultado final. Aí sim. Mas quando estás a dizer que um partido tem 70, outro tem 20, qual é a manobra que vais fazer? Não há nenhuma manobra possível. Não é verdade? Não vai mudar o resultado final. Então, nós temos que nos preparar para esta realidade. Então, o que é que nós podemos fazer dentro de uma realidade dessa? Que primeiro, para tal acontecer, o que é que nós precisamos? Precisamos da nossa Assembleia da República. Vamos lá abrir, que vamos lá dialogar. O partido que está em poder neste momento, que teve um resultado positivo, tem que vir com uma proposta. Essa proposta é uma proposta para garantir que haja um Moçambique amanhã. Nessa proposta, eles dizem assim, ok, Presidente da República quem é? Ok, é o nosso candidato. Prontos, nós vamos ficar com o seguinte, nós vamos ficar com o Ministério da Defesa, nós vamos ficar com o Ministério do Interior, nós vamos ficar com a Inteligência, o CIS. Vamos ficar com negócios estrangeiros, vamos ficar com economia e finanças e vamos criar justiça e vamos criar uma nova unidade chamada Inspeção Geral do Estado, okay? Que já não existe, mas vamos trazer de volta. São essas 7 áreas com quem nós vamos ficar. O primeiro-ministro é o candidato segundo mais votado ao nível de Moçambique, que ele tem muita popularidade e já provou a popularidade dele. Não precisamos de voltar a provar. Então, este primeiro-ministro, chama-se Venâncio Mondlane, tem que compor o governo dele. Um é chefe do Estado, outro é chefe do governo. Atenção. Qual é a diferença? O Estado tem 3 pilares. Tem o Executivo, que é o governo, tem a Assembleia da República, depois tem o Judiciário, Conselho Constitucional, Tribunal Supremo, tal. São esses 3 que constroem o Estado. O governo é o Executivo, são os ministérios. Okay? O primeiro-ministro é chefe do governo de Moçambique. Atenção. Ele nomeia
todos vice-ministros. Ele chefeia o governo nacional. As únicas áreas onde o presidente tem um input é o ministro da Agricultura, o ministro da Educação e o ministro da Saúde. 3 áreas críticas do governo. Okay? Qual é a função do ministro? O ministro não está lá para fazer execução. O executivo, o tecnocrata, deixa de ser o ministro. Começa a ser o vice-ministro. Tens um exemplo disso nas províncias. Tens um secretário de Estado e tens um governador. Aquilo que estou a dizer, vamos transportar aquele esquema para o governo nacional. Então, o ministro é o governador, é uma figura política. O vice-ministro é o secretário de Estado. E nós começamos a dar os mesmos poderes executivos aos vice-ministros. E cada um tem um pelour específico. Hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia tens um ministro, tens um vice-ministro. O vice-ministro é como se fosse auxiliário do ministro. E os dois são nomeados por chefe do Estado. Nós estamos a quebrar isso. E para nós quebrarmos isso, temos que tocar a Constituição naquilo que diz respeito aos poderes que o presidente tem, os poderes que o primeiro-ministro tem. Mas há mais. Quando estás a fazer isso, qual é o objetivo? Onde é que entra a Assembleia da República? A Assembleia da República entra porque tudo que é nomeação, ministro, vice-ministro, tem que tudo passar da Assembleia da República. Eles têm que dizer sim ou não, eles têm que confirmar a nomeação. Não é? Um nomeia, mas tudo passa da Assembleia da República. Por quê? Vamos voltar para as palavras do próprio Venâncio Mondlane. Ele pergunta, ele diz assim: por que eu preciso de um partido político? Para fazer o quê? Para ser presidente. Então, ok. Ele aí toca num ponto muito interessante. A questão de separação entre o Estado e o governo e partidos políticos. Nós, sim senhora, temos um sistema ainda antiquado, mas o nosso sistema tem a ver com o nosso passado. Atenção. Não é? Como moçambicanos, de onde é que nós viemos, não é? E se nós olharmos para a nossa história, o que aconteceu? Não é porque o Partido Frelimo mudou de ser socialista, não. O sistema esse de comissão política e tal, existe onde? Existem países socialistas, comunistas. Vietnã, China, Rússia, ok? Mas o que aconteceu? Quando acabou a Guerra Fria, em 1992, o presidente Samora foi aos Estados Unidos. Ele reuniu com o presidente Ronald Reagan, na altura, não é? Então, quando ele está com o presidente Ronald Reagan, eles disseram que Moçambique ia converter-se num país democrata. Quando Moçambique já entra na democracia, não é eu estou a entrar na democracia porque eu acredito que sou democrata. Não. Eu estou a entrar porque é um pré-requisito. Não é? Não há diferença. Amanhã há um concurso, o meu caro colega liga para mim, ele diz: olha, eu tenho aqui um concurso, eu mando, mas para concorreres tens que ter a doutora aqui, tens de ter uma mulher dentro do teu negócio, fazer parte da tua empresa, não é? Para mim é uma bolada. Eu, para tirar dinheiro, preciso de ti. Então, quando falas de democracia tens de ter um partido da oposição. Então, eu preciso de Renamo para ir buscar dinheiro. A bolada é esta. Sim. Não quer dizer que eu acredito nessas tuas coisas que dizes de democracia. Não é? Então, aí eu sento com o partido Renamo e nós fazemos as nossas negociadas. Como é que é? Você vai comer aí, eu vou comer aqui, tal. Então, foi necessário a chegada de um transformador, um revolucionário chamado Venâncio Mondlane, que vem quebrar todo o sistema que já existia, que já passou do Partido Frelimo, já passou do Partido MDM, já passou do Partido Renamo, que ele diz: eu não quero lá saber que mesmo para as eleições
Ele não foi com o partido dele. Ele não é presidente do partido Podemos. Foi apoiado a sua candidatura. Então, o que nós estamos a fazer aqui? Aquele que tem um partido que ele tem que carregar com ele, chama-se Daniel Francisco Chapo. Você com o teu partido, esse primeiro-ministro que diz que vai fazer revolução, que não tem lealdade com ninguém, deixa ele controlar o governo nacional. A única coisa que nós temos que garantir aqui há algumas coisas. Primeiro, Moçambique hoje está numa realidade que nós já temos óleo e gás. Já temos rubis. Bom, certo, Dr. Taimo, gostava que segurasse este ponto. Daria continuidade com o Dr. Mulungu. O Presidente da República esteve durante a semana passada a ouvir diferentes grupos e classes sociais na busca de soluções para trazer paz e tranquilidade no país. Que esperança no diálogo existe após o último comunicado de Venâncio Mondlane, tendo em consideração que ele disse que está na responsabilidade do Presidente do Conselho Constitucional acionar o Turbo V8 ou conduzir o país à paz e à tranquilidade? Bem, é uma questão interessante. A partir do momento que, olhando para aquilo que foi o posicionamento do Venâncio Mondlane, cria-se a percepção de que, se calhar, ele tenta responsabilizar um determinado grupo sobre as ações que poderão advir deste Turbo V8. Mas, olhando para aquilo que são as ações do governo, e principalmente do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, eu acho que ele está a fazer, vou chamar assim, da última turnê da sua governação. Esta é a última turnê. O governo do Presidente Nunes, e tanto ele, eu acho que a esta altura já estão exaustos. Se alguém tivesse uma brecha na Constituição da República e lhes dissesse que amanhã vocês abandonam o poder, eles assim o fariam. Porque eles estão numa situação em que tem poucos dias para sair do poder e tem uma convulsão social a acontecer. Então, como responder a uma convulsão social desta dimensão em um curto espaço de tempo? Não é possível. Não há uma porção mágica que possa aqui a ser chamada para responder a este problema. Então, o que o governo ou o Presidente Nunes está a tentar fazer é, se calhar, trazer aqui uma ideia de tentativa. Ou seja, eu tentei trazer resultados, mas o tempo não foi favorável, porque já em janeiro o Presidente Nunes terá que abandonar o poder, terá que entregar as pastas ao próximo governo. Daí que neste processo todo podemos, se calhar, levantar as ideias que o Taimo estava aqui a trazer. Esse sim é um princípio, mas que esse plano também requer tempo. Daí que, atrelados à Constituição da República, nós podíamos, se calhar, suspender a tomada de posse, criar um governo de gestão, trazer aqui um debate no sentido de consolidar essas ideias que o Taimo estava a trazer. Porque essas reuniões que o Presidente da República tem feito é no sentido de buscar essas ideias que o Taimo estava aqui a levantar. Ele está à busca de soluções, mas em vários encontros ele se depara muitas das vezes com a questão de alguém querer lhe alertar sobre o que está a acontecer lá fora. Porque há uma percepção de que, se calhar, o Presidente da República não tem domínio do contexto social moçambicano. Mas atenção, é o Presidente da República. Ele tem figuras que o transmitem, que avaliam tudo o que acontece na esfera social. Agora, o procedimento de correspondência a estes assuntos, esse é um outro assunto. Ele, se calhar, pode proceder positivamente, mas porque deve proceder tendo em conta aquilo que é a expectativa, acaba sendo negativamente. Então, é preciso aqui olhar que esses encontros, quanto aos resultados, não trarão nenhum resultado a curto prazo. Mas, deixando um plano por cima da mesa para o próximo governo, se calhar aí sim pode-se recordar
é preciso recordar um quesito. O melhor pai não é o pai de hoje, é o pai do amanhã. Porque amanhã você senta, faz uma reflexão, faz uma retrospectiva em torno da sua vida e você vai puxando as imagens de todas aquelas coisas que ele dizia. Você diz, olha, este pai afinal tinha razão. Eu sou o que sou hoje graças a tudo que este pai foi fazendo e graças a tudo que ele foi decidindo para comigo. Então, se calhar este governo terá este documento nas mãos, em que será uma espécie de relatório dos pontos a tocar ou indicações que o presidente Nilson dará para poder pegar por uma ponta, porque não é fácil assumir um Estado que esteja em uma situação de convulsão social profunda. São várias, se não todas as esferas sociais que estão a fazer manifestações. E não são manifestações fechadas, como nós assistíamos, a greve silenciosa dos professores, a greve silenciosa dos médicos. Não. Hoje nós estamos numa fase em que há uma abertura para a questão das manifestações. Bem, em parte, temos que agradecer a questão da evolução do processo democrático a nível nacional. As pessoas começaram a perceber o seu papel dentro de um espaço democrático, que é exercer a cidadania. Exercer a cidadania não é só contribuir de uma forma com que o Estado consiga alcançar aquilo que são os seus objetivos, mas é também criar pressão para que esse Estado consiga ouvir o que o cidadão quer. A título de exemplo, é a pressão que a população de Tupuíta foi fazer ao diretor-geral de Queimar para que ele pudesse construir uma ponte, que é o que eles querem. Então aí começas a perceber que há uma percepção de cidadania e as pessoas estão a tentar exercer isto. Então, esses encontros, tendo em conta o Turbo V8 e aquilo que o Venâncio disse, é, de facto, uma saída muito bem estudada por parte do Venâncio Mondlane. Ele não quer responsabilidades daquilo que vai acontecer depois do dia 23. É verdade que pode não acontecer nada. As pessoas podem ouvir o resultado e dizer, olha, o Venâncio não disse nada, então nós não vamos agir. Mas pode haver uma rebelião. As pessoas podem ouvir o resultado e começar a criar escaramuças. Então, se entrarmos numa situação de criação de escaramuças, a responsabilidade será da veneranda juíza Lúcia Ribeiro e também do presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. É o cheque que o Venâncio tem. Caso aconteça, ele dá checkmate. Então, está assim o jogo de xadrez no seu tabuleiro. Mas o jogo de xadrez muitas das vezes é abandonado. Porque o adversário tem a percepção de que há uma jogada que ele pode fazer, mas requer muito tempo para poder pensar nesta jogada. Então abandona-se o jogo, pode ficar lá meses, anos, até que se retorne um dia. Então podemos entrar nesta situação e nós não queremos isso. Queremos soluções da mesa, queremos debater sobre essas soluções para poder aprimorá-las, porque muita gente tem ideias, mas essas ideias precisam ser aprimoradas para poder obter este governo tão esperado, onde há separações de poder, onde o executivo não tem uma mão no legislativo, onde não tem uma mão no judicial, para que o judicial, caso queira processar alguém do executivo, o faça tendo em conta a lei, não tendo em conta a proximidade ou a familiaridade política. Porque o que nós estamos a assistir é que o Conselho Constitucional vai decidir o processo de eleições tendo em conta a base política e não a base técnica, que é a lei. Porque se tivesse a base técnica, que é a lei, então podia proceder de uma forma muito além daquilo que nós todos estamos à espera. Mas qual seria essa outra forma? Bem, esta forma, se calhar, olhando para aquilo que é a discrepância anunciada pela Comissão Nacional de Eleições e tendo em conta que os partidos políticos apresentam vários editais que, por si só, não têm uma certa consonância em termos de assinaturas, que os resultados não estão balanceados, anulava o processo. Este é o termo técnico que pode-se fazer. Só que pelo tempo, por ser já uma decisão política, ela já não pode assim o proceder. Mas tecnicamente, olhando para as leis, eu acho que esta seria a saída fiável. E nesta senda, qual seria o melhor posicionamento do Conselho Constitucional neste momento?
Bem, o melhor posicionamento do Conselho Constitucional neste momento seria o de decidir, no sentido de que nós tivéssemos um ambiente pacífico. Não estou a dizer que o Conselho Constitucional podia atribuir a vitória ao Podemos e ao Venâncio Mondlane, ou ao Chapo ou ao Frelimo. O Conselho Constitucional deve cumprir a lei, o que a lei diz. Agora, ela, como Conselho Constitucional, pode propor soluções para, sairmos deste problema. Por quê? Se o Conselho Constitucional assume que o resultado é favorável ao Venâncio Mondlane e ao Podemos, teremos resultados de Turbo V8. A Frelimo e também o seu agrupamento vão fazer manifestações. E eles têm mais capacidade em termos de impactar a nível da economia, também a nível social, em relação ao que nós temos acompanhado, porque eles detêm o controle de todo o sistema social do Estado. Agora, se o Conselho Constitucional diz que o Daniel Chapo e a Frelimo ganharam as eleições, podemos ter resultados caóticos, mas há a possibilidade destes resultados conseguirem aqui uma margem de controle, no sentido de que, atrelados à lei e o posicionamento da Comissão Nacional de Eleições, os resultados são favoráveis a este candidato. Agora, o que são paixões ou emoções de cada grupo não interessa muito à Comissão Nacional de Eleições. Interessa debruçar em torno deste processo no sentido de respeitar aquilo que a lei diz e não agir às margens da lei no sentido de satisfazer um grupo em detrimento do outro grupo, ou no sentido de salvaguardar a sua integridade pessoal, no sentido de, olha, eu já venho recebendo ameaças, então eu vou ceder a estas ameaças. Todos aqueles que estão numa posição de liderança precisam chacoalhar essa ideia toda de pressão social, pressões emocionais, as tais dívidas em termos de favor, e agir tendo em conta a lei. Só que em Moçambique nós não estamos preparados para esse tipo de exemplos de uso da lei de uma forma vigorosa. Vou trazer aqui um exemplo. Todos nós, quando vamos a uma entidade para tratar BI, bilhete de identidade, pagamos 200 meticais para poder furar a fila e depois... Imagina numa situação em que você entrega os 200 meticais, alguém leva, anexa aquilo ao seu BI, abre-te um processo crime, suborno. Então, aí nós íamos começar a perceber que não estamos preparados para uma aplicação severa da lei. Então, para que nós entremos num processo em que as pessoas compreendem que a lei deve ser aplicada, é preciso que haja uma escolarização das pessoas no sentido de compreenderem qual é a vantagem da aplicabilidade de uma lei. Porque toda a gente, olha, você não conhece alguém naquele tribunal, você não conhece aquele comandante da esquadra. Por quê? As pessoas estão à procura de uma vantagem em tudo. Quem tem mais influência tem poder. Quem tem o poder deve favores. Então, está todo ele o ciclo viciado. Então, o Conselho Constitucional deve ser essa instituição que vai dar um exemplo de que não há hipotecamentos no sentido de trazer resultados favoráveis a um grupo em detrimento do escamoteamento da lei. Bom, desta maneira daremos uma pausa. Este que é o nosso debate, com promessa de voltar daqui a pouco. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz, Fernando Chiuri,
E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Eu convido a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Se estás atrás de amor, não procura. Vem ter comigo de uma vez. Vais precisar de luvas. Faremos ringue de boxe só com uvas. Na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas. Morangos, coquetéis, amarmos-nos todos os meses. Chocolate embaixo da almofada, doces. Yeah, como é que é, pessoal? Eu sou 3H, a.k.a. 300 Boy. Estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade. É desta maneira que voltamos à nossa sessão de debate para hoje, 17 de dezembro do ano de 2024. Em jeito de término, eu pergunto ao Dr. Alves Mulungu. O Conselho Constitucional brevemente dará o seu pronunciamento em torno daquele que é o resultado das eleições. Será que o Conselho Constitucional estaria pronto para dar resultados que, de certa maneira, satisfariam aquela que é a sociedade moçambicana? Não. Eu digo não porque não é o trabalho deles. O trabalho deles é receber a informação, julgar a informação que eles têm, aquilo que está no preto e branco. E aquilo que está no preto e branco favorece um partido político. E se temos que olhar para o histórico, aquele partido político, quando foi submeter a sua candidatura, submeteu uma candidatura com acima de 50 mil assinaturas, não é? O mesmo partido político diz que tem 5 milhões de membros. Então, se olharmos para a informação, o mesmo partido político tem delegações e células em todas as províncias, todos os distritos, todas as localidades a nível nacional, não é? O mesmo partido político vai dizer que nós fizemos uma campanha exaustiva, conseguimos provar. Então, nem aquele partido político não vai aceitar um resultado fora daqueles resultados esperados. Esquece. A única coisa que está a acontecer há um movimento que está a acontecer depois das urnas terem fechado, que não aconteceu antes das urnas terem fechadas. Isto tudo está a acontecer. Então eles vão julgar quais foram as irregularidades. Houve alguém do Partido Podemos, ou do Partido Renamo, ou do Partido MDM que foi impedido de fazer o voto? Não. Houveram também acima de 500 mil votos em branco. Isto é uma irregularidade. Mas não quer dizer que a pessoa vai cancelar as eleições por causa disto. O máximo que o Conselho Constitucional
pode fazer é mandar de volta para o Conselho Nacional de Eleições com recomendações e dizer nós queremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quais são os critérios para cancelar ou anular resultados de eleições? Nós primeiro temos que olhar para a lei, para ver a lei diz o quê. E o que tem que acontecer. Então, a lei não diz assim. Para anular eleições tem que haver demonstrações, as pessoas têm que estar infelizes. A lei não diz isto. A lei é muito específica de que tem que haver atos claros demonstrados e irregularidades no processo eleitoral, não nos resultados, no processo. E a lei fala de processo, não fala de resultados. Então, por aí. Bom, dando continuidade, farei a mesma questão, porém de maneira diferente. Será que essa comunicação que advirá do Conselho Constitucional nos dará luz ou podemos estar perante a dias piores? Bem, é assim, o Conselho Constitucional não pode agir no sentido de trazer resultados que satisfaçam a mim ou a Taí. Ou assim. O Conselho Constitucional deve trazer resultados que satisfaçam o processo. Ou seja, tendo em conta os indicadores todos que o processo, durante a avaliação, lhes trouxe à mesa, assim é da alçada do Conselho Constitucional decidir nesses termos. O Conselho Constitucional não tem competências para ouvir o povo moçambicano, ouvir aquilo que é o desejo de cada grupo e decidir nesses termos. O Conselho Constitucional, ela tem o dever de anunciar os resultados, tendo em conta aquilo que é a instituição que lida com este processo, que é a Comissão Nacional de Eleições e o STAE, lhe mandam como relatório. É verdade que alguns partidos políticos ou os partidos políticos podem submeter ao Conselho Constitucional alguns processos, mas que esses processos, muitas das vezes, o que o Conselho Constitucional faz é confrontação naquilo que é o processo que o determinado partido traz e aquilo que foi o relatório da Comissão Nacional de Eleições. Não é da competência do Conselho Constitucional contar votos. O Conselho Constitucional decide o processo. Agora, se calhar, a crítica que pode-se fazer é que o Conselho Constitucional, a veneranda presidente Lúcia Ribeiro, foi nomeada pelo chefe do Estado. A Comissão Nacional de Eleições, ela está ali representada por partidos políticos. Então, a crítica que pode-se fazer é, se calhar, os jogadores deste jogo não podem ser árbitros ao mesmo tempo, porque eles começam a influenciar o processo dentro das instituições. Então, no processo, ou se calhar no plano de reestruturação do Estado que o Taim trazia, nós tínhamos que trazer aqui uma espécie de neutralidade destas instituições para evitar conflitos pós-eleitorais agudizados, não vou dizer criados, são agudizados para essas instituições. Por quê? O conflito pós-eleitoral, ele parte numa primeira fase desde a desacreditação de certos partidos, ainda na fase de projeção. E depois do anúncio dos resultados, ele começa a se materializar. Então, essas instituições que anunciam o resultado é que vêm agudizar. E a que promulga o resultado, que é o Conselho Constitucional, ela vem selar o problema. Então, era preciso eliminar essa questão de termos aqui figuras que, ao mesmo tempo que são jogadores, são também simultâneos árbitros. Então, isto é tendencioso em termos de resultados transparentes, em termos de resultados justos. Mas é preciso recordar que neste momento, para este processo, é o que nós temos na mesa. E para isto nós temos que trazer solução tendo em conta o que nós temos na mesa, que é, de facto, esta Comissão Nacional de Eleições e este Conselho Constitucional. Agora, eu acho
que devíamos, numa primeira fase, compreender que o Conselho Constitucional está a cumprir o seu papel do Conselho Constitucional. Vai validar os resultados. É por isso que você ouve muito este termo, validar, porque o resultado já existe. É esse que a Comissão Nacional de Eleições trouxe ao povo. Então, o que precisa é ser validado. Será validado e teremos consequências. Mas dentro destas consequências, é preciso que uma das consequências maiores que eu gostava de extrair disto é o povo ou as entidades competentes, as figuras, os próprios atores políticos sentassem numa mesa e olhassem para este processo como sendo um processo não abonatório e não satisfatório, porque todas as vezes que temos eleições temos problemas pós-eleitorais e começarmos a discutir uma nova forma de democraticamente encararmos este processo. Porque este processo não é transparente, não é democrático. Este processo, ele é um processo necessário para aquilo que é a política nacional. Se formos olhar aquilo o exemplo que trazia o Taim, dizia, olha, a democracia ela foi imposta, mas porque Moçambique queria cumprir uma agenda, acabou aceitando. Então, era preciso compreender que, se calhar, neste processo de democratização do Estado moçambicano, algumas coisas falharam. O que é que falhou? É democratizar as pessoas que estarão no processo, torná-las democratas. Quando você é democrático, você começa a se comportar dentro de um ambiente de uma forma imparcial. Então, faltou-nos essas figuras. Você não ia levar figuras como o Mazzini, como a doutora Lúcia Ribeiro, para este processo, tendo em conta que eles já pertencem a uma filiação partidária. Nós íamos levar indivíduos que possam ter, se calhar, essa filiação partidária, mas pela percepção que nós temos destas figuras, há uma determinada imparcialidade, porque todos nós temos uma filiação por um partido. Pode ela não ser formal, mas temos sempre uma certa tendência a depositar o nosso voto ou a confiar num determinado partido ou num determinado líder. Então, era preciso compreender que faltou este processo de democratizar os cidadãos para que eles compreendessem que as suas ações são mais importantes dentro desse processo em relação à satisfação das agendas dos seus grupos dentro deste processo. Todos nós queremos ganhar. Eu ouvia uma máxima ainda quando estava a estudar e dizia-se que o poder anima. Dizia-se que o poder anima por quê? Porque é a capacidade que o indivíduo tem de influenciar o outro indivíduo a fazer aquilo que por si só não faria. Então, é este o poder que você assiste hoje, uma live de Venâncio Mondlane, espera que ele diga algo que vai decidir os seus próximos 2, 3 dias. Porque ele tem poder sobre si e tem o poder sobre a esfera social. Então, ele condiciona o ambiente. Então, é aí onde nós começamos a perceber que o poder anima. Então, se o poder anima, eu não quero abdicar deste poder. Então, se eu não quero abdicar deste poder, tudo que for necessário, eu farei para influenciar o processo a respeitar ou a proceder de um jeito com que ele me favoreça. E isso não está longe, está na ciência política, está em Maquiavelo, o Príncipe, onde ele fala de atos imorais para a satisfação da agenda de determinados grupos que queiram permanecer no poder. Quando ele diz que, olha, você se quer construir uma estrada de 10 quilômetros, faça 1 quilômetro por mês. E as pessoas vão te aplaudir durante 10 meses, porque são 10 quilômetros. Mas se quer matar 1000 homens, mata em um único dia e as pessoas choram nesse dia seguinte já esqueceram e a vida volta à normalidade. Então, a política, ela é imoral. Nós não podemos olhar para a política como sendo algo que pertence a uma igreja. A política, ela pertence ao poder. E o poder, ela per si só já é imoral, a sua execução. Por isso que nós precisamos de entre o elefante e o búfalo, nós que somos a relva, que vamos sofrer, precisamos de uma solução negociada. Exatamente. Que é o governo de unidade nacional. Sim. Vou pedir ao Dr. Taimo que dessa maneira possa tecer aqui as últimas considerações em torno do tema debatido hoje. Não,
É o que o colega estava a dizer. Nós realmente precisamos de uma fusão, precisamos dos dois intervenientes, do elefante e do búfalo. Cada um é necessário para a nossa sobrevivência. Antes eu estava a querer terminar. Hoje Moçambique é um país que tem gás natural. E temos inimigos, sim senhor. E aqueles inimigos, quem conhece, é o atual governo, não é? Com o seu partido, não é? Então, os dois são necessários para o futuro de Moçambique. Um tem que dinamizar este governo, que é o Venâncio. É o trabalho dele. E a única forma que nós temos é como é que nós juntamos essas duas figuras e nós encontramos uma forma de termos um casamento onde ninguém está feliz. Mas é um casamento. É o que nós precisamos aqui. Tá bom? Certo, muitíssimo obrigada. E termino mesmo com o Dr. Mulungu e vou pedir aqui as últimas considerações. Bem, em jeito de últimas considerações, eu queria alertar as pessoas que o Daniel Chapo ele foi anunciado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições. Ele não se vê numa posição de ter que abdicar deste resultado neste momento. Então é preciso ter em conta. O Venâncio Mondlane é um líder, é alguém que tem o domínio da esfera popular, ele é carismático. Então este posicionamento ou esta capacidade também não pode ser ignorado. Então vamos unir esses dois polos do poder para poder trazer aqui soluções à mesa. Desde a morte, se calhar, posso estar a exagerar, desde a morte de Samora Machel, que nós não tínhamos uma figura com capacidade de influenciar as massas através do seu discurso. E nós temos hoje, que é o Venâncio Mondlane, então precisamos desta figura para, de facto, se unir ao governo e trazer-nos soluções em termos de governação do país. Bom, muitíssimo obrigado pela presença aqui ao quadro de painel. É desta maneira que terminamos a nossa sessão de debate para esta noite de 17 de dezembro de 2024, com a promessa de voltar mais vezes. Fique bem e até mais.